Pergunta rápida para a gente começar aqui. Você é a favor ou contra o impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes? Por que eu estou perguntando isso? Acabou de sair uma pesquisa agora, divulgada pela Genial Quest. E apoio ao impeachment de Moraes caiu. E a maioria dos brasileiros é contra essa medida de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vem cá, você bem podia colocar nos comentários, vamos votar através dos comentários. Você é a favor ou é contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Coloca no comentário aqui que eu quero saber qual é o seu posicionamento, né? O que você acha em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Além disso, a gente vai falar também de uma surpresinha que o Marco Rubio preparou para o Lula lá em Nova York. Você deve estar sabendo que o Lula está indo para Nova York, bem em meio a toda essa tensão que está acontecendo, essa batalha toda que está acontecendo. O Lula resolve ir para Nova York para participar do evento da ONU. Inclusive, as más línguas dizem, ou melhor, a mídia diz, que a Janja chegou 3 dias antes, está passeando na New York Times, né? Ou seja, está lá passeando na, como é que chama? Wall Street, né? Na Wall Street, aquela rodovia lá, avenida lá de Nova York, né? De compras. Agora, vamos entender, né? O que o Marco Rubio preparou para o Lula e para a Janja. A gente vai falar sobre isso. Agora, tem outro ponto também. A aprovação do governo Lula, segundo a Investing.com e alguns jornais, parece que está crescendo. Mas peraí, como assim crescendo? Eu não consigo compreender. Parece que a coisa não está tão boa e o povo está achando bom. Será que o brasileiro tem aí vamos dizer assim, uma predisposição para o sadomasoquismo, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso aqui, tudo isso aqui para vocês que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal. Se você busca informações sempre com qualidade, a gente sempre checa as informações antes de trazer qualquer conteúdo para vocês, a gente sempre busca a melhor informação. Então, inscreva-se no canal, é sempre importante. Olha, para você que acha que o Brasil está se tornando uma loucura, e se eu perguntar, e se o Brasil realmente virar uma Venezuela, virar uma bomba? Te pergunto, você vai para onde? Como ilegal? Então, vamos lá, eu sei que vocês não gostam, mas para você que está me acompanhando, clique aqui na descrição, a gente está aqui para poder te ajudar no seu processo de internacionalização. Não sei se você conhece o Uruguai e as vantagens do Uruguai e a rapidez em se tirar uma cédula. Clique aqui na descrição que você, com toda certeza, vai ser muito bem atendido. Mas antes de mais nada, bora de matéria, bora de informação. Vamos seguir o fluxo aqui, né? Olha só, quem te viu, quem te vê. O apoio ao impeachment do Alexandre de Moraes caiu e a maioria dos brasileiros não quer essa medida, não. Depois que mandaram o malvadão do Bozo para a cadeia, a população caiu de encantos em relação ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Quem diria, né? É o que diz a pesquisa Genial Quest aqui. Deve ter sido feita essa pesquisa na porta da USP ou algo assim, né? Apoio ao impeachment de Moraes cai e a maioria dos brasileiros rejeita a medida. É a matéria da Band de Jornalismo. Após condenação de Bolsonaro, 52% são contra o impeachment de Alexandre de Moraes. Ou seja, a maioria dos brasileiros agora são contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Você já ouviu falar em efeito manada? Você sabe o que é o efeito manada? Tá? O efeito manada é o seguinte: se todo mundo pensa de um jeito, então eu também vou pensar. Se todo mundo vota de um jeito, eu também vou votar. Se todo mundo articula de uma forma, onde a vaca vai, o boi vai atrás, não é mais ou menos assim? A Maria vai com as outras? Pois é. E aí, a minha visão, eu não acredito nesses institutos de pesquisa, não, mas a minha visão é que esses institutos de pesquisa se tornaram um belo de um instrumento para fazer a manipulação pública, né? Quando a gente fala em aumento do índice, 52% dos brasileiros contra o impeachment do Alexandre de Moraes, esse movimento chama atenção, porque o Alexandre de Moraes se tornou uma figura central, hoje, no embate político brasileiro, não mais jurídico, e político, principalmente depois desse seu protagonismo, né, em inquéritos polêmicos, censuras, embates. Essa matéria que eu estou lendo para vocês aqui, tá, é do Editorial Central.
censuras, embates com o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Vale lembrar que nunca antes na história do Brasil um ministro do STF foi tão lembrado em conversas de boteco quanto em reuniões de gabinetes, o que já diz muito sobre o tamanho da sua influência ou do seu controle sobre a narrativa política nacional. Agora, o curioso, mas bem curioso, é perceber que como parte da população que antes parecia cansada desses superpoderes do ministro Alexandre de Moraes, resolveu mudar de ideia de uma hora para outra, justamente quando os ataques contra ele diminuíram de intensidade. Coincidência, né? Talvez. Ou seja, apenas o reflexo de uma máquina de propaganda que insiste em transformar ministros em heróis nacionais. E, claro, em guardiões da democracia, bem a moda deles, né? Bem a lá Maduro. No fim, a história mostra, quanto mais concentrado o poder, mais frágil é a liberdade. Matéria do editorial central aí para vocês, né? Vocês viram a qualidade aí das matérias, né? Agora, vamos falar sobre o presentinho do Marco Rubio para o Lula? A surpresinha que Rubio prepara a Lula durante a viagem do brasileiro aos Estados Unidos. Matéria e publicação do Meio Independente. Me chamou a atenção aqui do jornalista que escreveu isso aqui, né? Rubinho Malvadão. Né? Agora você imagina. Não, tem uma surpresa do Lula aí. Qual que é o nome da figura? Rubinho Malvadão, né? Brincadeira, zoeira, não sei nem se é o sobrenome de verdade do cara. Eu acho que não. Mas assim, me chamou a atenção o nome dele aí, tá? Ó, o secretário dos Estados, Marco Rubio, prepara um presente ao presidente brasileiro, Lula. Chefe da diplomacia americana, que não hesita em punir quem os Estados Unidos considera como violador de direitos humanos, deve colocar o petista em saia justa na próxima semana. O presente, então, vai ser um belo de um presente de grego. É que o brasileiro vai a Nova York para a reunião da ONU e, ao mesmo tempo, o Departamento de Estado deverá anunciar medidas mais gravosas contra o já sancionado Alexandre de Moraes, aliado de Lula no STF. O ocupante do Planalto será notificado das providências do governo dos Estados Unidos em pleno solo americano. Há quem diga, né, isso aqui por enquanto é só especulação, de que o governo do Donald Trump pretende notificar o Lula dos abusos do Alexandre de Moraes em plena reunião da ONU. E aí vai ser a primeira vez que pode surgir um embate frente a frente entre Trump e Lula. Agora, o que vai sair disso? Né? Se vai sair alguém ali bem manchado, não sei, porque eu acho que essa imagem aí vai acabar se tornando algo emblemático. Né? A gente viu o que o Trump fez com Zelensky, com o presidente lá da África do Sul. Vamos ver como que vai ser a relação do Trump aí com o Lula, né? Mas a Janja chegou antes, já foi, já tá lá fazendo o quê? Vai saber, ninguém sabe, ninguém viu, até porque eles colocam isso aí, né, em sigilo. Ó, matéria de São Paulo News, a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como a Janja, deve desembarcar em Nova York na quinta-feira para participar da semana de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela chegará antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem previsão de desembarque só no domingo, dia 21. Durante a estadia, a Janja ficará hospedada na residência oficial do embaixador Sérgio Danesi, representante permanente do Brasil na ONU. Né? Depois de tantas críticas da gastança desenfreada, né? O local costuma acolher autoridades brasileiras e é considerado estratégico para a diplomacia nacional em Nova York. Mas enfim, vamos lá. A aprovação ao governo Lula estaciona e para de melhorar, mas teve melhoria. Desde quando começou o embate entre o Lula e o Trump, algumas figuras, assim, não tão inteligentes, se é que a gente pode dizer assim, mas que estavam no meio do caminho, começaram a achar que o Lula tá certo, que o Lula é maravilhoso, tá defendendo de verdade a soberania nacional. Começaram a acreditar até que o Lula é patriota, Deus, pátria e família, né? E aí agora, segundo essa matéria, a aprovação do Lula deu uma subida, segundo a pesquisa Quaest, tá? Divulgado nessa quarta-feira, indica que a pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, indica que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estacionou no último mês. Está em 46%, mesmo percentual do levantamento anterior, que foi em agosto.
O mesmo se dá com a desaprovação, permanece em 51%. Eis a resposta a perguntas como você avalia o trabalho que o presidente está fazendo? E aí, 38 é negativo, 31 é positivo, 28 é regular, mas ainda assim, né, o posicionamento positivo tá caindo, né? Tá estagnado, não tinha, né? Dadas as loucuras que vem acontecendo, todo mundo imaginava que ia cair, e não está caindo. Vamos falar do Hugo Mota agora, bora para cima. O Mota defende a PEC das prerrogativas e fala em abusos contra os deputados. Pois é. Primeira vez que o Hugo Mota usa um tom mais assertivo, né? Um tom mais duro em relação ao que está acontecendo lá no Congresso Nacional, falando, não, estão fazendo abusos contra deputados. Ele não foi claro quem estaria cometendo esses abusos. Mas a gente sabe, você sabe quem é que está cometendo os abusos, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu nesta terça-feira a votação da PEC, de emenda à Constituição, que amplia as prerrogativas dos parlamentares de deputados e senadores. O texto, né, está falando que está em discussão, mas ele já foi até aprovado, né? Em vitória do Centrão, Câmara aprova PEC da blindagem. A proposta torna quase nulos os caminhos para punir judicialmente um congressista. Os destaques vão ser votados já na quarta-feira. Então, resumindo, hoje eles estão quase blindados? Sim. Já era assim com os corruptos? Sim. Mas ficou um pouco mais difícil de ir atrás da oposição? Sim. Isso é uma coisa boa? Cara, é difícil até responder. Porque, assim, abriu margem para corrupção? Com certeza. Para quem ainda tem um discurso anticorrupção, mesmo com esse governo aí, mesmo sabendo o que está acontecendo e vendo que esse discurso não levou ninguém a nada, tá tudo bem. Agora, a gente tem que entender. Medidas excepcionais, em momentos excepcionais, né? O Bonner falou sobre a aprovação da PEC, que freia os abusos do STF, foi assim classificado, né? Pelo deputado Bruno Zambelli, né? Minutos atrás nós mostramos aqui no Jornal Nacional as discussões do dia na Câmara para votar a PEC da blindagem. E os deputados aprovaram o texto em primeiro turno por 353 votos a 134. O segundo turno de votação deve ser ainda hoje. E se passar, a PEC vai seguir então para o Senado. Esse projeto estabelece que o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra deputado ou senador se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado com votação secreta. Pois é, você viu, gente? Da Câmara ou do Senado com votação secreta, né? Eu não sou chique igual esse cara aí, não, mas tá bom. Sou mais sincerão e mais ponto de vista claro, rápido e objetivo. A verdade, né, é que todo mundo se sai bem. Quem se ferra é só o coitado do brasileiro. Para blindar a oposição que está sendo perseguida descaradamente pelo judiciário, a gente tem que tolerar bandido, corrupto, ter um argumento a mais para não ser preso. Criminosos, eu não estou falando só corrupto, não. Estou falando de criminosos da pior espécie, né? Vamos falar sobre isso aqui. A Sadi falou sobre esse projeto também que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Dá uma olhada. Bom, bolsonaristas prometeram e estão cumprindo. Eles estão passando o trator na Câmara dos Deputados com a chamada PEC da blindagem, aquela PEC da impunidade, que prevê na prática blindagem e proteção para parlamentares. Vou dar um exemplo aqui, voto secreto para votação de prisão de parlamentares, aval do Congresso Nacional para abrir ação penal, quer dizer, eles chamam de prerrogativas, eles estão interferindo no judiciário. Eles prometeram que isso ia acontecer depois do julgamento da trama golpista, estão cumprindo. Segundo bolsonaristas me disseram, tem até o acordo com Hugo Mota, o presidente da Câmara. Isso para hoje, tá? Para amanhã já estão prevendo a votação da anistia. Uma anistia que eles querem colocar para pautar na pauta e a expectativa é conseguir aprovar a redução de penas. E aí isso poderia incluir os líderes da trama golpista. E eu estou falando, claro, do ex-presidente Bolsonaro. Tudo faz parte desse pacotão da impunidade, da blindagem. Tem nessa PEC das prerrogativas até a previsão
de foro privilegiado para presidente de partido, tá? E aí, claro, isso tem que ser combinado com o Senado Federal. Então, para conseguir passar no Senado, eles estão dispostos a aprovar a redução de penas. Vamos ver como é que isso se dá, se desdobra ao longo do dia, mas também trazendo aqui a informação que dentro desse pacote tem até proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Pode perder o mandato por causa de faltas, mas bolsonaristas estão buscando meios de salvar o mandato dele lá nos Estados Unidos. Então, a pauta está dada. Hoje, o Congresso Nacional está às voltas com uma proposta para blindar e proteger os parlamentares. Vamos lá, se você me perguntar, eu sou a favor dessa PEC da blindagem? A resposta é não. Mas quando eu vejo a Globo contra essa PEC da blindagem, aí eu já começo a mudar o posicionamento um pouquinho. Pô, se eles estão contra, é porque a possibilidade de ter alguma coisa boa ali dentro é maior, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Mas assim, na prática, é como eu disse, não comemore como algo bom, porque não é. Não é. Mas também não me encare como um momento de normalidade. Políticos corruptos já estão sendo livres, né? Estão se tornando livres, já estão, com suas prerrogativas garantidas de forma simples, né? Simplesmente quando alguém vem, algum ministro do STF, e anula as planilhas da Odebrecht. Então, no Brasil, o político corrupto, ele não vai preso. Ele vira presidente, vira deputado, senador. É isso que acontece. Entenderam a regra do jogo? Mas vamos lá, pessoal. Bora dar continuidade aqui, né? A Sadi falou da anistia também. Vamos pegar alguns pontos aqui sobre a anistia também, que a gente precisa discutir aqui. O Gustavo Gaia fez um vídeo falando sobre a anistia. Nós vamos falar também sobre a questão da saúde do Bolsonaro. Agora, olha só. O Flávio Bolsonaro diz que não aceitará versão meia bomba de anistia. E o que me chamou a atenção aqui foi essa matéria do Metrópolis, que ela diz o seguinte, olha, não adianta, a anistia precisa do Bolsonaro. Então, entenda o seguinte, um projeto de lei, quando entra no Congresso, são 513 cabeças, e vamos dizer, cabecinhas bem sujas dentro da Câmara, e 81 no Senado. Quando entra lá dentro, você sabe como entra. É igual, vamos dizer, alguma coisa que você come. Você pega aquele sandubão gostoso que você adora, você pega o sandubão, você olha, ele tá bonito e você come. Como que ele vai sair? Você não sabe ao certo, mas a forma você sabe. Sempre sai merda, né? Coisa boa para o Brasil, dificilmente. Agora, é saber se a merda é uma daquelas merda pesada ou se é uma mais ou menos. Agora, uma coisa é certa. Às vezes, até o negócio funciona. Né? Não falando em merda, mas... Pode ser que quando eles apresentarem um projeto lá, alguém consiga alterar o texto. Só que acho difícil. Acho difícil. Pelo contrário, eu acho que o Lula vai conseguir reverter a situação só conversando com os deputados, sabe? Sobre emendas, entendeu? Dá uma olhada aqui. O que o Metrópolis falou aqui? Neila, não existe anistia sem incluir o nome do Bolsonaro. O Centrão e o PL, que é o partido do Bolsonaro, não vão aceitar fazer uma proposta de anistia light, né, meia boca, como se diz por aí. Não. A anistia ali só vai ser votada e só vai ter força para ser aprovada se o nome do Bolsonaro estiver ali dentro. Os generais, o Congresso está pouco se importando para eles. Se colocar, vai ser mais uma cortina de fumaça para dizer que está todo mundo beneficiado por isso. Agora, obviamente que uma anistia sem colocar o nome do Bolsonaro, ninguém ali vai, né, mexer uma sobrancelha para aprovar algo que não seja, né, com relação ao Bolsonaro. Não tem interesse nenhum do Congresso para o Bolsonaro voltar para o jogo político. Eu estou repetindo isso aqui mais uma vez em mais um programa. Ali está todo mundo interessado no seu umbigo e o Bolsonaro está sendo usado para cada um fazer o seu tipo de negociação. Então o governo vai ter que fazer negociações individuais se quiser reverter essa votação da anistia ali no Congresso, porque senão vai ver essa proposta passar, mesmo que os parlamentares já saibam que esse é um jogo perdido, porque o VAR está no Supremo e o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Inclusive o deputado Alberto Fraga bem lembrou aqui, Neila, que no julgamento o Alexandre de Moraes já avisou ali que não tem anistia e não tem reversão
dessas medidas que foram tomadas. Então, o que a gente vai assistir? Um endurecimento da parte do Supremo nesses processos que estão em julgamento ainda. O Bolsonaro, familiares dele, a gente, né, a próxima turma aí que vai ser condenada, né, muito provavelmente já é a turma que estava financiando ali ou esparramando a ideia do golpe. É o do esparramando. Do esparramando. É o grupo 4. É a turma que colocou no ventilador e trouxe muita gente nessa rede para participar do ato golpista. No entendimento supremo, teve sim um ato golpista no país. Então, essa anistia vai ser utilizada ali, cada um para o seu próprio interesse, e a gente vai ver esse assunto sendo discutido até o final do ano, quiçá para o ano que vem. Tudo aquilo que a gente discutiu e que o deputado Alberto Fraga colocou aqui, que seria importante para a gente enfrentar um problema real do país, que é o crime organizado, a infiltração das facções criminosas dentro do Estado brasileiro, isso não é uma prioridade nem do Congresso e nem do governo. Muito bem, resumiu o nosso programa. Muito bem, resumiu mesmo. Eu acho que a Andresa Matais está se convertendo, hein? Vamos lá, já não é daquelas jornalistas militantes, igual a gente vê em alguns certos meios de comunicação. O Metrópolis vem até me surpreendendo positivamente com muitas matérias boas. E ela foi clara, objetivo. Vão rifar o Bolsonaro? A ideia de todo mundo ali não é que o Bolsonaro volte de jeito nenhum. Vou te falar que tem gente dentro do PL que finge estar com o Bolsonaro, mas na prática mesmo está torcendo para o Bolsonaro continuar inelegível, está adorando essa situação. Tá? Então ela foi cirúrgica em dizer, ó, vão rifar o Bolsonaro, ali dentro colocaram um projeto ali, ninguém sabe como que vai sair. O Lula já está fazendo a sua articulaçãozinha ali, né? Vou te mostrar aqui um caso aqui, tá? Olha só, Gustavo Gaia deixando claro aqui sobre como que está funcionando lá. Eu tô chegando agora no Congresso, mas eu tive que parar aqui para gravar esse vídeo, porque isso é muito, muito importante. Hoje, nós finalmente conseguimos colocar para ser pautada a urgência da anistia. Só que o outro lado está trabalhou ao longo da madrugada e está conseguindo retirar votos favoráveis à anistia. O objetivo deles é que hoje nós não consigamos aprovar a urgência por 15, 20 votos. Eles estão indo em deputado por deputado para tentar convencer e intimidar. Eu peço, por tudo quanto é mais sagrado, para acabar com esse sofrimento, pela Débora, pelo Clezão, pela Dalgisa, por todas essas pessoas que estão sofrendo, essas famílias que foram destruídas. A gente tem, neste momento, que mobilizar os deputados, falar com todos os deputados do seu estado, um por um, liga no gabinete, manda e-mail, vá nas redes sociais, converse, se você tem o contato deles, fale com eles no WhatsApp e peça, por favor, que eles neste momento fiquem do lado certo da história. Isso tem que acabar, essa perseguição, essa injustiça, esse sofrimento. E agora nós estamos vendo que o governo, usando a máquina dele de intimidação, de compra, está conseguindo tirar votos da anistia. Nós precisamos de 257 votos e pelos cálculos faltam 20 votos para aprovar a anistia, gente. Então eu gravei esse vídeo só para pedir isso. A gente tem que mobilizar as redes sociais hoje mais do que nunca. São 2 anos de luta, de manifestações, 2 anos de choro, de sofrimento. Agora a gente pode acabar com isso. Então eu te peço encarecidamente, fala com seus deputados. Se você conhece alguém próximo de um deputado, peça para que essa pessoa fale. Se você tem um deputado da sua família, fale com todos, não parem agora. Usem toda a energia que você tem hoje. Se puder, pare por alguns minutos e faça isso. Nós temos que conseguir mais 20 votos. O placar tá lá, a verdade é que a gente já perdeu uns 20 votos. A gente precisa lutar agora, pessoal. Assim, por favor, nos ajude. Tá? Do lado de lá é máquina, intimidação, é cargo, é dinheiro, é emenda. Do lado de cá são vocês. Essa é a única arma que nós temos. O povo, a pressão popular. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Peça para o seu deputado, nesse momento, não fazer isso. Por favor, não manter essas pessoas presas. Essa anistia precisa ser aprovada para a gente poder olhar para um futuro, uma luz no fim do túnel. Então é isso, compartilhe esse vídeo e vamos para a luta, galera. Não sei se vocês perceberam, né? Eu vi no olhar do Gaia aqui, né, uma certa emoção, né, ao falar sobre o fato, né, que está acontecendo, né, da anistia. Vamos lá, pessoal. Vamos falar da saúde do Bolsonaro também, que a gente precisa discutir sobre isso aqui, ó. Bolsonaro ficou sem respirar antes de ser internado
diz Flávio Bolsonaro. Pois é, tem um vídeo do Flávio Bolsonaro onde ele informa aqui sobre a situação do Bolsonaro. O Bolsonaro está numa situação um pouco mais complicada. Inclusive, o Léo Dias acabou fazendo uma publicação aqui também sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Internado às pressas, Bolsonaro é diagnosticado com alteração na função renal. Ou seja, com uma complicação ali, né? O Flávio Bolsonaro fez um vídeo até emocionado, o Carlos Bolsonaro também. Matéria agora do Editorial Central, Michele fala sobre a saúde de Bolsonaro. Michele Bolsonaro foi às redes sociais tranquilizar os apoiadores. Jair Bolsonaro passou mal, com soluços, vômitos, precisou ser levado ao hospital, onde recebeu medicação intravenosa e passou por exames. A ex-primeira-dama pediu orações e disse confiar que vai dar tudo certo. Mais uma vez, o estado de saúde do presidente ganha destaque nacional, mobilizando apoiadores e alimentando especulações sobre a sua resistência física em meio a uma tempestade política. Vale lembrar que não é a primeira vez que Bolsonaro enfrenta crises de saúde, desde a facada sofrida em 2018. Desde então, foram diversas internações, cirurgias e complicações digestivas. Episódios que, ironicamente, sempre ocorreram em momentos políticos sensíveis. Não são poucos os que acreditam na saúde, que sua saúde virou também um campo de batalha simbólico. Cada internação é usada tanto pelos inimigos, que o acusam de teatralizar, quanto pelos aliados, que reforçam a narrativa de um guerreiro perseguido, mas nunca derrotado. Tá? A matéria do Editorial Central para vocês e aqui, né, o vídeo do Flávio Bolsonaro falando sobre a questão da saúde do Bolsonaro. Acompanhem aqui com a gente. Celular aí, velho. A Michele tá lá com ele, relatou um pouquinho como é que foi o episódio em casa. Dá celular aí, amigo. Aqui, ó. Eu tô lá quase todo dia, percebo essa questão do soluço dele que evolui. E hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele, quando, às vezes, pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele. Ele teve um episódio de... Pois é, ele falou que trava e travou, né? De vômito a jato, com força. Ele ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso. Um vômito forte, né, com tontura, uma pressão muito baixa. E aí, graças a Deus, a Michele estava lá perto dele e conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital. Né, e não precisa nem ser médico para assegurar que muito do que ele está sofrendo, que ele está passando aí, é questão psicológica, o desgaste, é um massacre do dia a dia, né, é uma tensão o tempo inteiro que fazem sobre ele. Né, todo momento que eu vou conversar com ele, ele repetidamente desabafa, reclamando, né, com relação ao que aconteceu nesse linchamento que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal. Pois é, você acha que uma situação como essa não abala a saúde do Bolsonaro? Não tenho dúvidas sobre isso, né? Então, é fato, né, que isso aí, com toda certeza, abala a saúde de qualquer tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês. E eu vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família, sempre. Abraço.